Vamos dar início à tomada de posse. Peço desculpa pelo sítio ser tão pequeno, mas não temos um espaço maior. Pode ser que o próximo Presidente trate disso. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara eleito, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara em exercício, Srs. Vereadores eleitos e em exercício, Sr. Secretário da Mesa da Assembleia Municipal em exercício, Sr. Presidente da Assembleia Municipal eleito, membros da Assembleia de Freguesia, entidades civis, militares e religiosas aqui presentes. Agradecimento especial a todos os quarteirenses aqui presentes e aos que nos seguem pelas redes sociais. De acordo com as competências referidas na lei, enquanto Presidente da Assembleia Cessante, irei dar início ao ato de instalação da Assembleia de Freguesia para o mandato 2025-2029, eleita no passado dia 12 de outubro. Designo, entre os presentes, a Sra. Bárbara Pissarro e Neves para redigir o documento comprovativo do ato de instalação da Assembleia de Freguesia. É Bárbara? De seguida, irei chamar os candidatos eleitos pela ordem da eleição, conforme o edital da Assembleia de Apuramento Geral do Olé, de 15 de outubro de 2025, tendo-se já procedido à verificação da sua legitimidade e identidade para a assinatura da declaração sobre compromisso de honra do cumprimento da lealdade das funções que lhe foram confiadas. Então chamo João Pedro Martins Romão, do Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Assina aqui. Isa Romana Morgado Rodrigues Brito, coligação Fazer Melhor. Ok. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigada. Isto é um nome muito grande. Jorge Manuel Guerreiro dos Santos, do Partido Chega. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. És um espetáculo, Lígia. Gosto tanto de ti. És um espetáculo. Marta Alexandra Pereira Rodrigues Teixeira Pimentel, do Partido Socialista. Boa noite. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigada. Agora é que eu estou a tremer.
Ricardo José Proença Gonçalves, da coligação Fazer Melhor. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigado. Aqui? Verónica Margarida António Martins, do Partido Socialista. Eu, Verónica Margarida António Martins, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as minhas funções que me são confiadas. Vai ser tudo tremido. Rui Miguel Abreu de Sousa Pinto, renunciou. Do Partido Chega, renunciou. Depois tínhamos a Elizabeth Carina Martins Damas, do Partido Chega, que também renunciou. E então segue Damásio Vicente Guerreiro dos Santos, do Partido Chega. Boa noite. Eu, Damásio Vicente Guerreiro dos Santos, eu abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas. Aqui nesta linha. Obrigado. Américo Rosa Coelho, da coligação Fazer Melhor. Eu, Américo Coelho, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Manuel Fernando Carapetinho da Luz, do Partido Socialista. Eu, baixo-assinado, Manuel Luz, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas. Carlos Manuel Mamed Ribeirinho, do Partido Chega. Boa noite. Eu, Carlos Manuel Mamed Ribeirinho, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Jenny Gonçalves Martins, do Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade
as funções que me são confiadas. Hortense Amador Morgada, coligação Fazer Melhor. Eu, Hortense Amador, eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tiago Miguel Santos Feijão, do Partido Socialista. Eu, Tiago Miguel Santos... Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Isabel Maria dos Ramos Gonçalves, do Partido Chega, que renunciou. Então passa ao Rui Alberto Pires dos Santos, do Partido Chega. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Bernardo Lopes Fernandes, coligação Fazer Melhor. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei lealdade às funções que me são confiadas. Álvaro José Rocha Bota Guia, do Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Cláudia Isabel Martins Mendes, coligação Fazer Melhor. Boa noite a todos. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Desculpa. Rui Manuel Andorinha Rocha,
do Partido Chega. Boa noite. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Amélia Alina Gomes Filipe Carmo, do Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E agora é... Mas você? É só à frente, não é aqui? Ah, sim, sim. Desculpa. Ai, falta uma folha. Bárbara. Instalada a Assembleia de Freguesia, só me resta desejar que o mandato decorra com civismo e espírito democrático, porque a população, a quem vocês devem servir, assim o exige. Então vou passar à leitura da ata da instalação. Ao 27º dia do mês de outubro do ano de 2025, na cidade de Quarteira, nas instalações do Centro Autárquico de Quarteira, pelas 19h30, teve lugar o ato de instalação da Assembleia de Freguesia, nos termos previstos do artigo 7º e 8º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas e republicadas pela Lei 5A/2002, de 11 de janeiro. O referido auto realizou-se de acordo com o estabelecimento do edital, eleição de órgãos das autarquias locais da Assembleia de Apuramento Geral de Lolé, bem como as convocatórias remetidas aos membros eleitos e no edital datado de 17 de outubro de 2025, ambos subscritos por Lígia Maria de Sousa Correia Brito, Presidente cessante da Assembleia de Freguesia de Quarteira, para os efeitos do presente ato e em conformidade com o disposto número 2 do artigo 8º da Lei 169/99, 18 de setembro, com a sua redação atual, a Presidente cessante da Assembleia de Freguesia designou de entre os presentes a cidadã Bárbara Pissarro e Neves para proceder à elaboração do documento comprovativo do ato de posse da Assembleia de Freguesia. Da análise do referido edital, apurou-se que a distribuição dos mandatos foi a seguinte: Partido Socialista, 8 mandatos. Coligação Fazer Melhor, 6 mandatos. Partido Chega, 5 mandatos. Em conformidade, foram de imediato chamados os candidatos eleitos para a verificação de identidade e confirmação da legitimidade da tomada de posse. Os candidatos efetivos do Partido Chega, Rui Miguel de Abreu de Sousa Pinto, Elizabeth Carina Martins Damas e Isabel Maria dos Santos Ramos Gonçalves, solicitaram a renúncia do mandato, tendo sido substituídos pelos candidatos imediatamente a seguir na lista. A Presidente cessante da Assembleia de Freguesia, após confirmar a legitimidade e a identidade dos cidadãos eleitos, procedeu à respectiva instalação da nova Assembleia, em conformidade com o disposto do artigo 8 da Lei 169/99, 18 de setembro, na redação dada pela Lei 5A/2002, de 11 de janeiro. Cumpridas as formalidades legais, declarou-se para todos os efeitos instalada a Assembleia de Freguesia. A Presidente cessante da Assembleia de Freguesia informou ainda que, nos termos previstos do artigo 9 da mesma lei e de acordo com a convocatória e edital previamente subscritos, imediatamente após a conclusão e encerramento do ato de instalação da Assembleia de Freguesia,
terá lugar a primeira sessão de funcionamento da Assembleia de Freguesia de Quarteira, para efeitos do escrutínio secreto dos vogais da Junta de Freguesia, bem como da Presidente e os secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia, até a eleição do Presidente da Mesa da Assembleia para o mandato 2025-2029. A sessão será presidida pelo cidadão João Pedro Martins Romão, na qualidade de cabeça de lista da força política mais votada, Partido Socialista, resultante das eleições autárquicas realizadas em 19 de outubro de 2025. Seguidamente foi efetuada a leitura integral da presente ata, em voz alta, não tendo sido registado qualquer reparo ou objeção, nada mais já havendo a tratar, foi dado por encerrado o ato de instalação dos membros eleitos da Assembleia de Freguesia relativo ao mandato 2025-2029. Procede-se de imediato à assinatura do presente documento pelos membros intervenientes. Então vou chamar o cidadão João Romão para dar continuidade, para fazer a primeira Assembleia de Freguesia. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de expressar os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes. Desejo que este ato decorra com urbanidade e sentido cívico. Para redigir a ata, continuaremos com o apoio da Bárbara Neves. Após a instalação da Assembleia de Freguesia de Quarteira, enquanto cidadão melhor posicionado na lista vencedora, irei propor os vogais para a composição do órgão executivo na Junta de Freguesia de Quarteira. Não estando previsto no atual regimento desta Assembleia, queria propor a votação por lista. Deixa a consideração. Alguém se opõe? Não? Então passo à proposta para a composição do órgão executivo. Número 1, Presidente, eu, João Pedro Martins Romão. Para número 2, primeira vogal, a Marta Alexandra Pereira Rodrigues Teixeira Pimentel. Em segunda vogal, Verónica Margarida António Martins. Terceira vogal, Manel Fernando Carapetinho da Luz. A Jenny Gonçalves Martins. O Tiago Miguel Santos Feijão e o Álvaro José Rocha Bota Guia. A eleição será feita por lista. Assim, cada membro das bancadas deverá votar sim ou não, ou deixar em branco por escrutínio secreto. Votarei primeiramente eu e, de seguida, chamarei os restantes eleitos por ordem de eleição. Tu distribuis? Sugiro que votem e dobrem o... Já viram o tamanho aqui da ranhura? Não. Então vá, passa a mostrar a urna. Está vazia. Posso, Silvia? Isa Romana Morgado Rodrigues Brito, da coligação Fazer Melhor. Sim, é só para aqui. Força, eu disse para dobrar mais. Obrigado. Jorge Santos, do Chega. Força, Jorge.
É, um buraquinho apertado. Marta Pimentel. O Ricardo Gonçalves. Verónica Martins. Damásio Santos. Américo Coelho. Manuel Luz. Carlos Ribeirinho. Jenny Martins. Hortense Morgado. Tiago Feijão. Rui Santos. Bernardo Fernandes. Álvaro Guia. Cláudia Mendes. Rui Rocha. Amélia Carmo. E está terminado. Vou então pedir a Sílvia ajuda aqui na contagem. Vira isso. Seis brancos e 5 nãos. 3, 4, 5, 6. A lista para o órgão executivo da Junta de Freguesia foi aprovada com 8 votos a favor, 5 votos contra e 6 votos brancos. A lista, então, para o órgão executivo, recentemente aprovada, vai ocupar os lugares aqui da frente. Deixa o do meio para mim. O do meio é para mim. Diz? O do meio é para mim.
Deixa-me passar. Eles têm que fazer a leitura também do... Não têm que fazer a leitura da declaração, mas eles vão integrar a Assembleia, não a Sónia, o António. Mete lá aqui o papel, deixa eu ver. Eleito o órgão executivo, irei proceder à chamada dos suplentes da lista candidata do Partido Socialista, que vão substituir os vogais ora eleitos para recompor a Assembleia de Freguesia, tendo-se procedido à verificação da sua legitimidade e identidade, que procederão igualmente à assinatura da declaração sobre compromisso de honra, comprometendo-se a exercer com lealdade as funções que lhes forem confiadas. Passo a chamar então Sónia Alexandra Marques Dalot. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigada. António Floriano dos Santos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Isso é assinatura A2. Isso é assinatura A2. É só essa. Ângela Fernanda Leitão Veirinhos Guerreiro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Josiana Isabel Jesus Forte Palma. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Isidoro Manuel Vicente Correia. Faz agora 38 anos, pensava que isto já tivesse acabado. Onde é que está? Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, como sempre até aqui. Diana Caldeirão Bita Gomes. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Rui Jorge Sancadas Rocha. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Como cidadão melhor posicionado na lista vencedora, procederei a apresentar a proposta para a composição da mesa da Assembleia de Freguesia. À semelhança do procedimento anterior, vou sugerir que se faça por lista. Alguém se opõe? Proponho então a seguinte composição da mesa da Assembleia de Freguesia. Para presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, Amélia Alina Gomes Filipe Carmo. Para primeira secretária da mesa da Assembleia de Freguesia, Sónia Alexandra Marques Dalô. E para segundo secretário da mesa da Assembleia de Freguesia, António Floriano dos Santos. Assim, cada membro das bancadas deverá votar sim ou não, ou deixar em branco por escrutínio secreto, à semelhança do que fizemos na eleição anterior. Volto a apresentar então a urna vazia. E passo a chamar então pela ordem de eleição. Isa Brito. Jorge Santos. Força. Ricardo Gonçalves. Damásio Santos. Américo Coelho. Carlos Ribeirinho. Hortense Morgado. Rui Santos. Bernardo Fernandes. Cláudia Mendes. Rui Rocha. Chega. Se faltar algum voto, acho que é o seu. Eu não voto para aqui. Amélia Carmo. Sónia Dalô. António Santos. Ângela Guerreiro. Josiana Palma. Isidoro Correia. Diana Gomes. E Rui Rocha. Ok, está terminado. Vou então pedir a ajuda da Sílvia novamente.
o mesmo. A proposta para a constituição da mesa da Assembleia de Freguesia de Quarteira foi aprovada, com 8 votos a favor, 5 votos contra e 6 votos brancos. Desejo que a Assembleia de Freguesia exerça as suas competências de forma cordial e colaborativa, tendo sempre como objetivo primordial o bem da comunidade da Freguesia de Quarteira. A partir deste momento, passará a presidir a sessão a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Amélia Alina Gomes Filipe Carmo. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, João Romão e seu Executivo, excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Olé, em exercício David Pimentel, Carlos Carmo e João Paulo Sousa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olé, eleito Telmo Pinto e seu Executivo, excelentíssimo Sr. Primeiro Secretário da Assembleia Municipal de Olé, Fernando Marques, excelentíssimo Primeiro eleito da Assembleia Municipal de Olé, Silvério Guerreiro, excelentíssimos senhores e senhoras, membros eleitos desta Assembleia. Cumprimento também as entidades civis, militares e religiosas aqui presentes nesta sessão. Uma palavra especial ao público aqui presente, bem como a quem nos acompanha através das plataformas digitais. Esta é a Casa da Democracia, esta é a vossa casa, aqui serão sempre bem-vindos. Minhas senhoras e meus senhores. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, João Romão, pelo convite e pela confiança depositada em mim para dirigir esta Assembleia. É com profundo sentido de responsabilidade, espírito de missão e de serviço público que assumo as funções de Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Quarteira para um mandato de 2025-2029. Este momento representa, acima de tudo, a força da democracia local, a expressão da vontade popular e a confiança que os cidadãos depositaram em cada um de nós para dirigir os destinos da nossa freguesia. A Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo por excelência da nossa autarquia. É aqui que se debatem ideias, ouvimos a população, respondemos aos seus problemas e é nesta casa que se tomam as decisões que exerce a fiscalização democrática sobre a ação do Executivo. Cabe-nos, portanto, garantir que este espaço seja plural, transparente e construtivo, onde todas as vozes tenham lugar e onde prevaleça o respeito mútuo e o interesse público. Comprometo-me a conduzir os trabalhos desta Assembleia, juntamente com os secretários que me acompanham, com a isenção e o diálogo permanente entre todas as forças políticas aqui representadas. A diversidade é uma riqueza, não um obstáculo, e é dela que devem nascer as melhores soluções para a nossa freguesia. Vivemos tempos exigentes que os cidadãos esperam das autarquias respostas rápidas, eficazes e próximas. É nesse espírito que devemos trabalhar lado a lado com o Executivo, mas também com a independência e vigilância democrática, valorizando sempre a participação cívica e a proximidade às pessoas. Quero, por isso, deixar uma palavra de reconhecimento a todos os autarcas que serviram esta freguesia nos mandatos anteriores, presidentes, tesoureiros, secretários,
vogais, deputados, bem como os funcionários da Junta de Freguesia, cujo trabalho criou bases sólidas para construirmos o futuro da nossa freguesia. Permitam-me umas palavras especiais para a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Quarteira Cessante, Lígia Brito, pelo trabalho que desempenhou nesta Assembleia nos últimos 8 anos e que valorizou este órgão e a sua função perante os eleitos e os cidadãos que aqui se dirigiram. Para o Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira Cessante, Telmo Pinto, pela transformação que imprimiu na nossa cidade nos últimos 12 anos. De facto, Quarteira hoje está diferente, está melhor, e isso deve-se muito à sua dinâmica, irreverência, competência e capacidade de trabalho, sempre juntamente com a sua equipa. Desejo as maiores felicidades e sucessos no próximo desafio enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lolé, esperando que consiga imprimir a mesma dinâmica para a projeção do nosso concelho. Aos novos eleitos, deixo um desafio: que este mandato seja guiado pelo sentido de missão, pela ética, respeitando as diferenças políticas, mas nunca esquecendo o nosso objetivo comum: servir a nossa freguesia. Que o diálogo seja a nossa primeira ferramenta e o bem comum, o nosso único propósito. Por fim, agradeço à população de Quarteira pela confiança e pela esperança que depositam em todos nós. Saibam que tudo faremos para estarmos à altura desta confiança, com empenho, dedicação, humildade, proximidade e defendendo o interesse público. Muito obrigada, viva a freguesia de Quarteira, viva o poder local. Terminando estas primeiras palavras, e queremos garantir que toda a gente nesta Assembleia tenha voz, quero convidar o representante de cada bancada para nos dirigir umas breves palavras neste momento solene. Começo pela bancada da Iniciativa Liberal e tem a palavra o seu representante, Bernardo Lopes Fernandes. Cara Presidente da Assembleia de Freguesia, caro Executivo da Junta de Freguesia, caro público. É uma honra e sentido de responsabilidade, é com honra e sentido de responsabilidade que hoje tomo posse como eleito da Assembleia de Freguesia de Quarteira em representação da Iniciativa Liberal. Quero começar a agradecer a todos que confiaram no projeto da coligação Fazer Melhor, pela qual fui eleito como Iniciativa Liberal. A vossa confiança é a base do meu compromisso, servir com transparência, proximidade e responsabilidade. Enquanto representante liberal, estarei aqui para fiscalizar, com exigência e seriedade, propor soluções concretas e sustentadas, defender uma freguesia mais eficiente, mais acessível e mais próxima das pessoas. Quero uma Quarteira onde o poder local não complique, mas facilite, onde a política se faça com rigor, com respeito e com foco no cidadão. Onde quem quer trabalhar e investir e melhor tenha um aliado na freguesia, não um obstáculo. Estarei nesta Assembleia não como corpo presente, mas para fazer valer princípios. Para representar com coerência, porque acima de tudo está a Quarteira. Obrigada, Bernardo. Não sei. Obrigada, Bernardo. Tem a palavra agora o Partido Chega e tem o seu representante, Jorge Santos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, desejo-lhe os melhores futuros nos próximos 4 anos. Excelentíssima Senhora Presidente da Junta, que agora tomou posse, e os seus membros, quero felicitar-vos. Excelentíssimos membros das bancadas que aqui estão, também felicito por terem decidido seguir pela carreira pública.
as demais entidades civis e militares, quero também agradecer. Ainda o agradecimento vai para a minha equipa, ao qual encabecei, e que acreditaram num sonho e que acreditaram em 50 desafios que fizemos à população para construir uma nova quarteira. Resta-nos respeitar a decisão democrática desta comunidade. Respeitaremos, em particular, os 2.300 votantes que a nós confiaram, não os queremos desiludir. É a missão desta Assembleia fiscalizar e é isso que queremos fazer, Sr. Presidente. Repito, vamos fiscalizar, verificar se tudo está como foi prometido. Foi pedido nesta sala um dia que eu me mantivesse íntegro. Na verdade, o que foi pedido é que eu fosse irrepreensível na minha conduta, honesto e incorruptível. Vou continuar nesta casa a fazer por isso, mas o que exigem de mim também tenho o direito de exigir dos que foram eleitos democraticamente nesta Junta, na Câmara ou na Assembleia de Freguesia. Senhor Presidente da Junta, agora empossado João Romão, hoje acaba de assumir uma das mais nobres missões do Governo autárquico, que é servir a sua comunidade. Todavia, quero aqui deixar um alerta. Enquanto eleito político, deve saber respeitar as diferenças de opiniões, os julgamentos que lhe são feitos e as alternativas políticas e técnicas que lhe são apresentadas. O João Romão, professor de vôlei, permitam-me, amigo, a sua vida pessoal e familiar é outra coisa. O que lhe peço também é que se mantenha íntegro. Prometo que não vai ser tarefa fácil. Sabe que o Partido Chega, a coisa complica-se nesta Assembleia, gostamos de dinâmica, mas temos de nos habituar à diferença e às novas formas de fazer política. Mas se se manter na política também é íntegro, vai ver que não vai doer nada. Termino lembrando que vamos dar prioridade a 4 pontos nesta Assembleia de Freguesia. Saúde. Conseguir urgentemente uma solução para termos urgências 24 horas por dia. Mais segurança nas escolas e nas ruas. Combater o despesismo que os órgãos públicos já nos habituaram. Temos de respeitar os impostos pagos pelos trabalhadores e pelos empresários, que com rigor fazem a sua melhor gestão das suas empresas. Rapidamente vermos uma luz ao fundo do túnel sobre habitação e custos controlados e habitação social, mas que os privados também possam ver garantido rapidamente o uso dos seus solos dentro da legalidade. Agradeço a todos os que aqui vieram para nos ouvir e os que estão em casa também, para ouvir esta causa nobre que é servir. Assim, saibamos respeitar a democracia. Viva a Quarteira, viva Portugal! Obrigada, Jorge. Da bancada do Partido Social Democrata tem a palavra o seu representante, Isa Brito. Muito boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, recém-eleito, Telmo Pinto. Excelentíssimo Sr. Primeiro eleito à Assembleia Municipal, recém-eleito, Silvério Guerreiro. Excelentíssimos Srs. Vereadores. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, João Romão e seu Executivo. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Quarteira, Amélia Carmo. Excelentíssimos membros da Assembleia de Freguesia de Quarteira, autoridades civis, militares e religiosas, representantes de associações e instituições locais, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, os que nos assistem aqui presencialmente e lá em casa, através das redes sociais. Uma palavra também de cumprimento a todos os funcionários desta Junta de Freguesia. Estamos hoje aqui, reunidos, num dia marcante para todos os envolvidos nestas últimas eleições autárquicas. Para além do dia das eleições, que é o dia em que recebemos o derradeiro resultado da contagem dos votos, este é o dia mais ansiado por todos, porque é a tomada de posse
e é a tomada das reais responsabilidades do compromisso que temos, efetivamente, aqui, perante toda a nossa comunidade, toda a nossa quarteira. Estou aqui como porta-voz da nossa coligação Fazer Melhor. Este momento representa o culminar de um trabalho feito com dedicação, convicção e muita entrega por esta terra. Quero agradecer a todos os que confiaram em nós, que acreditaram nas nossas ideias e na nossa vontade genuína de contribuir para uma freguesia mais dinâmica, mais justa e mais próspera. Fomos a segunda força política mais votada, um resultado que muito nos orgulha e que reforça a certeza que o nosso projeto tem seriedade, valor e futuro. Muitos parabéns à equipa que venceu estas eleições. Desejo, sinceramente, que exerçam este mandato com sentido de serviço público, transparência e dedicação. Da nossa parte, estaremos presentes, atentos e disponíveis para colaborar sempre, porque o bem de Quarteira está sempre acima de tudo. Assumimos o nosso lugar na oposição, naturalmente, com respeito e responsabilidade, conscientes de que a nossa missão é fiscalizar, propor e construir, jamais, repito, jamais destruir. Vamos continuar a trabalhar com o mesmo empenho, com coragem, com proximidade e com dedicação a esta terra, que é o nosso lar, que é o lar de todos nós. Se estivéssemos em campanha eleitoral, eu diria, porque acima de tudo está Quarteira. Diria não, digo. Muito obrigada. Obrigada, Isa. Tem a palavra da bancada do Partido Socialista, a representante Ângela Guerreiro. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero felicitar o novo Presidente da Junta, o João Romão, e o seu Executivo, cumprimentar os membros da mesa e das bancadas, as restantes pessoas aqui presentes e a quem nos assiste em casa. Quero agradecer o voto de confiança que nos foi dado pelos eleitores e dizer-vos que, durante este mandato, a bancada do Partido Socialista estará atenta e defenderá sempre os interesses dos nossos fregueses, acima de qualquer cor partidária. Dizer-vos ainda que desejamos que, ao longo destes 4 anos, estas sessões decorram sempre com transparência, respeito e democracia e que as necessidades dos nossos quarteirenses sejam sempre respeitadas. Não posso terminar sem antes deixar um agradecimento especial ao anterior Executivo, nomeadamente na pessoa do Presidente Telmo Pinto, pelo excelente trabalho desenvolvido na nossa freguesia. Nunca nos podemos esquecer que juntos somos mais fortes. Bem-aja a todos. Obrigada, Ângela. Tem a palavra agora o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, João Romão. Uma vez mais, boa noite a todos. Começo por agradecer, isto agora numa forma mais informal, okay? Ainda que tenha o discurso à frente. Começo por agradecer à Presidente da Assembleia Cessante, à Lígia, e cumprimentar todos os presentes, atual Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Telmo, deputados, autarcas, representantes das várias entidades aqui presentes, a todos os que aqui estão e também àqueles que nos estão a acompanhar através da transmissão online. É com grande honra e orgulho que hoje tomo posse como Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira. É um privilégio enorme estar nesta posição. Privilégio esse que acarreta muitas e grandes responsabilidades. Agradeço a confiança a todos os que votaram em mim, à minha equipa, às instituições locais e com especial consideração a todos os profissionais que diariamente trabalham para o bem comum desta freguesia. Quero agradecer também à minha família, aos meus pais e à minha irmã,
a quem muito devo e a quem agradeço pela pessoa que me tornei. À minha mulher e à minha filha, para quem dirijo também um pedido de desculpas por não poder passar tanto tempo com elas quanto seria desejável. E um beijinho grande às duas. Estão ali. Bem, o passado dia 12 de outubro veio mostrar que Quarteira e as quarteirenses queriam o João Romão na Junta de Freguesia de Quarteira e o Telmo Pinto na Câmara Municipal de Lolé. Foi uma grande vitória para nós, dura, difícil, emotiva até ao fim, como todos tiveram conhecimento, mas muito merecida. Merecida pelo trabalho desenvolvido por toda a equipa, desta nova energia que se ergueu. Trabalhamos muito e, acima de tudo, trabalhamos bem, sempre focados naquilo que realmente interessa, que é fazer o bem e trazer o bem à nossa comunidade. Do fundo do coração, agradeço a cada um de vós por terem confiado em mim e por terem aceito o convite para fazerem parte deste projeto, o qual vale pelo seu todo e por tudo aquilo que cada um lhe acrescenta. Esta vitória é a consequência do trabalho de todos. Queria pedir uma salva de palmas a toda a equipa desta nova energia que venceu estas eleições. Quero também dar os parabéns a todos os membros das listas adversárias. À Isa, ao Jorge, a Nádia ainda não o vi, mas vi cá o Rogério. Quarteira tem sido um exemplo de tanta coisa boa nos últimos anos e neste momento fico também feliz por ter participado numa campanha em que a relação entre os candidatos sempre foi respeitosa e cordial. Numa sociedade cada vez mais egocêntrica, é cada vez mais difícil encontrar pessoas que se queiram envolver e abraçar projetos políticos. Pelo que não posso deixar de dar-vos os parabéns pela vossa coragem e pela forma honesta e dedicada com que conduziram as vossas respectivas campanhas. Que continuemos a partilhar o mesmo amor por Quarteira e a contribuir na procura das melhores soluções para um futuro próspero para a nossa cidade e para os nossos fregueses. Hoje deixo de ser professor dos meus alunos, deixo de ser professor da Escola Secundária Doutora Laura Aires, deixo de ser treinador dos meus atletas e o coordenador desportivo do clube que criei e passo a ser o presidente de todos os quarteirenses. A partir de hoje, serei eu a assumir a responsabilidade de honrar este legado e a impulsionar o futuro da nossa cidade. A importância deste cargo não me permite esconder o nervosismo e os receios que sinto, mas posso garantir-vos que a determinação e a vontade de fazer pela minha terra vão superar todos e qualquer obstáculo que surja pela frente. Quarteira é uma comunidade com um passado de valor e um futuro cheio de possibilidades. É uma terra de gente forte que se reinventa a cada dia, desde os pescadores que vão à mar à procura de sustento, até os empreendedores que fazem o nosso turismo vibrar. Temos praias e espaços que atraem visitantes de todo o país, um tecido associativo ativo, um comércio dinâmico e famílias que sonham com uma qualidade de vida cada vez melhor. Mas os desafios que enfrentamos exigem uma junta de freguesia extremamente presente, mais ágil e mais capaz. A junta de freguesia é a primeira porta de entrada na administração pública, tendo de ser a porta da solução e não do problema. A este nível, e de forma resumida, o nosso compromisso é melhorar a qualidade dos serviços e responder com maior eficiência às necessidades das pessoas. Apesar do extenso programa eleitoral que apresentámos, decidi para hoje não apresentar um discurso longo, pois são muitas as áreas de intervenção e se começa a numerá-las e a referir medidas que temos previstas, depois não saímos daqui. Saúde, educação, habitação, não vou entrar por aí, e ainda com toda a burocracia que temos para resolver todos estes problemas. Julgo que hoje o propósito é outro, é a celebração da democracia. No entanto, diante de todos os presentes e daqueles que me estão a ouvir, quero que fique bem assente o meu compromisso de governar com humildade, de forma planeada e estruturada e com base na proximidade com toda a comunidade. Quero ouvir, dialogar e construir em conjunto as soluções que melhor servem à Quarteira de hoje e à Quarteira das próximas gerações. Assim, está na hora de arregaçar as mangas e levarmos a nossa terra para um outro nível. E eu conto com todos. Viva o Concelho de Lolé e viva a Quarteira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de terminarmos a sessão, vou pedir à primeira secretária para ler a ata. Este é longo.
Bom, boa noite a todos. Ao 27º dia do mês de outubro de 2025, pelas 19h30, realizou-se no Centro Autárquico de Quarteira a sessão da Assembleia de Freguesia de Quarteira, relativa ao mandato de 2025-2029. Após o ato de instalação da Assembleia de Freguesia, presidida por João Pedro Martins Romão, na qualidade de cabeça de lista da força política mais votada, o Partido Socialista, resultante das eleições autárquicas realizadas em 12 de outubro de 2025, nos termos do disporto no artigo 9º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas e republicadas pela Lei nº 5A de 2002, de 11 de janeiro, bem como nas convocatórias remetidas aos membros eleitos e no edital datado de 17 de outubro de 2025, ambos subscritos por Lígia Maria de Sousa Correia de Brito, Presidente cessante da Assembleia de Freguesia de Quarteira, com a seguinte lista de presenças: 15 membros do PS: João Pedro Martins Romão, Marta Alexandra Pereira Rodrigues Teixeira Pimentel, Verónica Margarida António Martins, Manuel Fernando Carapetinho da Luz, Jenny Gonçalves Martins, Tiago Miguel Santos Feijão, Álvaro José Rocha Bota Guia, Amélia Alina Gomes Filipe Carmo, Sónia Alexandra Marques Dalô, António Floriano dos Santos, Ângela Fernanda Leitão Vairinhos Guerreiro, Josiana Isabel Jesus Forte Palma, Isidoro Manuel Vicente Correia, Diana Caldeirão Bita Gomes, Rui Jorge Sancadas Rocha. 6 membros do PSD: Isa Romano Morgado Rodrigues Brito, Romana, pronto, desculpa. Isa Romana Rodrigues Brito, Ricardo José Proença Gonçalves, Américo Rosa Coelho, Hortense Amador Morgado, Bernardo Lopes Fernandes, Cláudia Isabel Martins Mendes. 5 membros do Chega: Jorge Manuel Guerreiro dos Santos, Damásio Vicente Guerreiro dos Santos, Carlos Manuel Mamede Ribeirinho, Rui Alberto Pires dos Santos e Rui Manuela Dorinha Rocha. Deu o cabeça de lista da força política mais votada, Partido Socialista, João Pedro Martins Romão, como aberta a primeira sessão da Assembleia de Freguesia de Quarteira, nos termos do número 1 do 9º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas e republicadas pela Lei nº 5A de 2002, de 11 de janeiro, designando de entre os presentes a cidadã Bárbara de Pissarra e Neves para proceder à elaboração da ata da primeira sessão da Assembleia de Freguesia, tendo a mesma a seguinte ordem de trabalhos. Primeiro, período da ordem do dia. Ponto 1. Eleição dos vogais da Junta de Freguesia de Quarteira. Ponto 2. Eleição da mesa da Assembleia. Seguidamente, João Pedro Martins Romão, na qualidade de cabeça de lista da força política mais votada, Partido Socialista, informou os presentes que, em conformidade com o regimento da Assembleia de Freguesia do anterior mandato, no seu artigo 30º, voto e formas de votação, e com base no disposto no número 2 do artigo 9º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas e republicadas pela Lei nº 5A de 2002, de 11 de janeiro. A votação terá de ser realizada por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições. Ressalvou ainda que, com base no disposto no número 2 do artigo 24º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas e republicadas pela Lei nº 5A de 2002, de 11 de janeiro, os vogais eleitos pelos membros da Assembleia de Freguesia, mediante proposta do Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, sendo este o cabeça de lista da força política mais votada, Partido Socialista, João Pedro Martins Romão.
Não estando contemplado no atual regimento da Assembleia de Freguesia de Quarteira, ao abrigo do número 2 do artigo 9º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na ausência de disposição regimental, compete à Assembleia deliberar-se cada uma das eleições a que se refere o número anterior é uninominal ou por meio de listas, tendo-se deixado à consideração da Assembleia de Freguesia de Quarteira o método de votação através de lista, não se tendo constatado objeção por parte dos intervenientes. Face ao exposto, o Presidente em exercício apresentou a proposta para a composição do órgão executivo. Presidente, João Pedro Martins Romão. Vogal, Marta Alexandra Pereira Rodrigues Teixeira Pimentel. Vogal, Verónica Margarida António Martins. Vogal, Manuel Fernando Carapetinho da Luz. Vogal, Jenny Gonçalves Martins. Vogal, Tiago Miguel Santos Feijão. Vogal, Álvaro José Rocha Botaguia. Submetida à proposta à votação por escrutínio secreto, verificando-se os seguintes resultados: 8 votos a favor, 5 votos contra e 6 votos em branco. Para efeitos de integração na Assembleia, o Presidente em exercício chamou a tomar assento como membro efetivo a cidadã Sónia Alexandra Marques Dalot, titular, o cidadão António Floriano dos Santos, não vou ler aqui os detalhes de cada pessoa, só o nome, a cidadã Ângela Fernanda Leitão Vairinhos Guerreiro, a cidadã Josiana Isabel Jesus Forte Palma, o cidadão Isidoro Manuel Vicente Correia, a cidadã Diana Caldeirão Bita Gomes, o cidadão Rui Jorge Sancadas Rochas. Estabelecido o órgão executivo da Junta de Freguesia, foi necessário proceder-se à composição da mesa da Assembleia de Freguesia. Voltamos então à parte. Ao abrigo do número 2 do artigo 9º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na ausência de disposição regimental, compete à Assembleia deliberar-se cada uma das eleições a que se refere o número anterior é uninominal ou por meio de listas, tendo-se deixado à consideração da Assembleia de Freguesia de Quarteira o método de votação através de lista, não se tendo constatado objeção por parte dos intervenientes. O Presidente em exercício propôs à Assembleia de Freguesia a lista candidata à mesa da Assembleia de Freguesia, com a seguinte composição: Presidente, Amélia Alina Gomes Filipe Carmo. Primeira Secretária, Sónia Alexandra Marques Dalot. Segundo Secretário, António Floriano dos Santos. Submetida a proposta à votação por escrutínio secreto, verificaram-se os seguintes resultados: 8 votos a favor, 5 votos contra e 6 votos em branco. Apurados os resultados e conforme o disposto na legislação aplicável, foram declarados eleitos os membros da Assembleia de Freguesia de Quarteira, propostos para o mandato de 2025-2029, tomando assento na respectiva mesa, passando a sua Presidente a presidir a sessão da Assembleia de Freguesia. Estando todos os órgãos executivo e deliberativo instalados, definiu a Presidente da Assembleia de Freguesia de Quarteira, Amélia Aline Gomes Filipe Carmo, algum tempo para breves discursos dos membros eleitos das diversas forças políticas. Fim dos discursos previstos, deu a Presidente da Assembleia de Freguesia de Quarteira, Amélia Alina Gomes Filipe Carmo, por encerrada a sessão. Obrigada, Sónia. Antes de passarmos à ata à votação, tenho que fazer aqui uma retificação. Não são 6 membros da bancada do PSD, são 5 membros da bancada do PSD e 1 membro da bancada da Iniciativa Liberal. Portanto, nós vamos retificar. Posto isto, vamos colocar a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia. Boa noite a todos e a todas.